Eu vou te falar uma coisa que talvez você não queira ouvir. A inteligência artificial ela não vai resolver os teus problemas se você não souber documentar. Eu aprendi a fazer isso dentro dos meus projetos e eu pluguei Cloud Code, pluguei Cursor e nada aconteceu do jeito que eu imaginava, né? Mas quando eu parei para documentar do jeito certo, aí eu vi que a inteligência artificial começou a me ajudar de alguma forma. Se você não me conhece, eu sou o Ítalo. Estou aqui compartilhando meu conhecimento como programador há mais de 17 anos e vou compartilhar algumas perspectivas com você agora, tá? Então vamos lá. Vou mudar a telinha aqui. O que acontece, né? Antes de eu começar alguma coisa, eu vou te dar um contexto, né, sobre os meus projetos e como começou a Zapster e a Medset. São dois projetos que hoje eu levo aqui na minha rotina. E no fim de 2023 foi quando eu comecei eles, tá? Então vai fazer aí, no final desse ano vai fazer 3 anos, se eu estou bom de memória. E naquela época não existia inteligência artificial como existe hoje, né? Hoje, inteligência artificial ajuda bastante em alguns processos aí com relação ao desenvolvimento de software, né? E eu tinha pouco conhecimento com inteligência artificial. Se você não sabe, a Zapster hoje ela é uma API para o WhatsApp. Então, tudo que é referente ao WhatsApp não oficial e também oficial, que a gente foi aprovado como parceiro Meta. E a Medset hoje é um software B2B para saúde corporativa, tá? E esses projetos hoje eles estão em produção, eles estão faturando e a gente tem um time bem enxuto com relação a time de tecnologia, tá? Então são projetos que eu tenho propriedade para falar e eu sei que são projetos bons assim da gente conversar um pouco, tá? O que acontece, né? Muita gente acha que você vai pegar o Cloud Code, vai pegar o Cursor, vai plugar no teu projeto e vai sair desenvolvendo 10 features em um dia. É mais ou menos complicado conversar sobre isso, mas eu vou falar um pouco aqui das minhas primeiras tentativas, né, que foi quando eu comecei a usar o Cursor. Acho que foi ano passado, mais ou menos um ano atrás. Comecei a usar o Cursor e eu me lembro que o Cursor era muito bom ali naquela questão do autocomplete, pequenas refatorações e pequenas implementações. Mas inclusive o autocomplete é algo que me incomodava às vezes, porque às vezes eu queria escrever alguma coisa e apertava o tab para poder dar um espaço e ele acabava fazendo autocomplete e eu tinha que dar um Ctrl Z. Aí fica a reflexão, será que ajuda ou será que atrapalha, né? Eu acho que faz um pouco dos dois. Depois do Cursor, tentando entender um pouco ali como é que melhorava o meu fluxo de trabalho para tentar agilizar um pouco dos processos, eu conheci ali o BIMED, que é basicamente um framework para você plugar ali no teu fluxo de trabalho e ter uma metodologia, né, de desenvolvimento de software. Né? E aí você vai ter meio que vários tipos de workflow dentro desse BIMED que vai te ajudar a desenvolver softwares um pouco mais robustos e etc. Qual que é o problema do BIMED? Né? Ele é um framework muito bom, eu testei ele, é um framework muito bom, só que você vai escrever mais. Você vai escrever mais e vai demorar mais para fazer umas coisas mais simples se você decidir usar ele. Porque durante o fluxo de desenvolvimento, ele meio que replica ali um padrão de desenvolvimento de software que tem o PO, que seria o Product Owner, tem o QA, e aí tem todas as entidades assim para você acabar desenvolvendo o software. Só que quando você precisa de umas coisas mais simples ou coisas mais rápidas, você acaba demorando muito para fazer aquela coisa. E aqui ele é muito bom para fazer tarefas grandes e complexas, tá? Porque quando você tem uma tarefa muito grande, ele vai te ajudar a fazer uma separação melhor, ele vai te ajudar a documentar um pouco melhor o processo, vai te ajudar a fazer algumas pesquisas, e isso é muito bom, tá? Quando você está desenvolvendo tarefas muito grandes, o BIMED ele pode te ajudar. E depois de algumas semanas para cá, eu estou usando o Cloud Code, né? E eu percebi algumas coisas aqui. O Cloud Code
ele parece entregar um pouco mais de profundidade no quesito pesquisas e no quesito desenvolvimento de software e ideação, sabe? Eu tive essa percepção, não sei se foi só uma percepção minha, inclusive deixa aí nos comentários. E o Cloud Code, ele teoricamente tem mais recursos ali. O cursor tem essas questões aqui de skills, de comandos, só que o Cloud Code é meio que o genitor de algumas dessas ferramentas, e o cursor demorava um pouco ali para desenvolver e incluir dentro do software deles. E por tanto de ouvir as pessoas falar do Cloud Code, eu falei, vou testar esse Cloud Code aí. E aí eu contratei a assinatura de $110, se eu não me engano é 110 dólares, não, R$110, e comecei a usar. Meu primeiro empecilho foi bater nos limites ali da semana. Tava batendo muito rápido nos limites. Acabei tendo que contratar a assinatura de 500 e poucos reais, tá? E aí tem um detalhe que nessa semana me parece que eles liberaram a janela de contexto de 1 milhão de tokens. Eu não sei se é para todo mundo, não cheguei a pesquisar, mas para mim agora está como default a janela de 1 milhão de tokens, o que eu acho que só era no plano Enterprise, alguma coisa nesse sentido. E aí o que é que aconteceu, né? O que é que eu estou fazendo agora? Eu estou usando o Cloud Code nesse momento. Eu deixei de usar o cursor porque ele estava tendo algum tipo de problema com... Eu não sei se era minha máquina ou alguma coisa nesse sentido, mas às vezes ele travava e simplesmente fechava o projeto e eu tinha que reiniciar o processo. Então eu passei a usar mais o VS Code e passei a usar menos o cursor, tá? E outra coisa que eu estou fazendo é fazer uns documentos obrigatórios por projeto, tá? O que acontece? Todo projeto meu agora, eu faço esse fluxo de trabalho aqui, que é basicamente criar um documento de visão de produto, documentar a minha definição de público-alvo e o próprio Cloud Code. Como eu estou usando o Cloud Code, né? Isso aqui você pode abstrair e para o seu contexto, aí, se você estiver usando o cursor, você pode usar as regras do cursor, tá? E aí o que é o tchan da questão aqui, tá? Se você começar a usar essa estrutura, você não precisa de uma estrutura tão robusta como o BIMED, por exemplo. O BIMED, ele é um pouco mais complexo no sentido dele ter já vários workflows definidos, e o que torna você escrever muito mais, você pensar muito mais ali durante o processo de ideação. Isso é um processo bom, só que é demorado, né? Então, se você quiser um pouco mais de agilidade no desenvolvimento, eu consegui um bom resultado utilizando essa estrutura aqui, que é criando um documento de visão de produto, criando um documento de definição de público-alvo e documentando o mínimo necessário ali. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os meus projetos. Documentando o mínimo aqui dentro do Cloud, e tive um resultado muito bom, tá? Então, só para vocês terem uma visão, o que acontece? Aqui dentro esse aqui é o projeto da Zapster, tá? A Zapster hoje ela usa uma estrutura de monorepositório, e dentro desse monorepositório eu tenho basicamente os meus serviços, né? A Zapster trabalha no modelo microserviços, então tem vários serviços aqui que faz a estrutura da Zapster. Então aqui eu tenho o cloud.md, que é basicamente a definição da estrutura, a definição um pouco mais técnica do meu projeto, algumas definições básicas do que é cada serviço. Tem uma definição aqui de alguns comandos e etc. E, além disso, eu documento também a minha base de conhecimento. E aí eu tenho aqueles arquivos ali que é a visão do projeto, tenho a definição de persona e tem um mapa de empatia. Isso aqui me ajudou pra caramba a ser um pouco mais rápido na questão de desenvolver recursos e corrigir os problemas baseado nas dores da minha persona, do público-alvo que eu atendo, né? Então aqui no projeto de visão, vocês vão ver que tem um detalhamento de qual que é o diferencial, de qual que é o produto core, quais são os concorrentes,
a visão de produto, né? Então, a gente tem uma visão de produto bem definida aqui e a gente tem também aqui uma parte de definição de persona, que vai trazer o perfil de cliente ideal, qual que é a persona principal. E tem todo um detalhamento aqui dos objetivos, as dores, os sonhos. Isso aqui é super importante, principalmente quando você vai criar alinhamento de landing page, tá? Quando você vai para elaborar a estratégia de alinhamento de landing page, esses documentos são algo bem importante. E tem aqui também um mapa de empatia. Então, quando eu defini esses 3 documentos, eu acabei tendo não foi nenhuma estrutura BIMED, que é uma coisa mais complexa, você ia demorar mais para desenvolver as coisas. E também não era uma coisa tão simples a ponto de deixar a IA perdida ali dentro do contexto. Então, toda vez que eu inicio uma sessão aqui dentro do Cloud Code, ele lê para mim esses documentos, ele tem uma visão de quem que é meu público-alvo, de quem que eu estou atendendo e qual que é a minha visão de produto. O que deixa o meu desenvolvimento muito mais preciso quando eu preciso incluir novos recursos, fazer ideação de alguma coisa ou corrigir problemas de alguma coisa, né? Então isso aqui deixa o fluxo um pouco mais preciso. Uma coisa que eu fiz foi automatizar parcialmente aqui meu backlog de recursos, né? Dentro das apps aqui, por exemplo, eu tenho alguns templates. Eu comecei a usar o GitHub Projects aqui, mas eu posso estar comentando isso no outro vídeo. Mas, por exemplo, aqui eu comecei a meio que documentar de maneira sistemática o que eu queria. E aí, com essa documentação, eu gero meio que um plano de ação dentro do próprio GitHub. Isso me ajuda a fazer as features mais rápidas, né? Deixa eu ver se eu acho um aqui. Estou fazendo isso muito mais dentro da Medset, né? Que também estou usando o mesmo fluxo de trabalho. Então aqui eu tenho um template toda vez que eu preciso criar a correção de alguma coisa. Ou documentar uma nova feature que precisa ser criada para o cliente. A gente vem aqui e usa um template e esse template é preenchido e com isso eu vou lá com a própria IA e faço um plano de ação diretamente dentro do... deixa eu ver se eu acho uma aqui. Acho que é essa aqui, ó. Então eu tenho aqui a definição, nesse caso aqui era um bug. Aí a gente fez uma correção, fizemos um plano detalhado do que era o bug, quando acontecia, como que reproduzia. E depois fiz alguns comentários aqui, porque o script que eu fiz, né, eu criei uma skill no Cloud Code para poder me ajudar a registrar esses problemas. E quando eu for começar a desenvolver, eles lê todos os comentários dessa issue do GitHub e faz um plano de ação aqui para me ajudar a desenvolver ali. Então isso tornou para mim bem mais rápido corrigir e incluir novos recursos, tá? E aí dentro do GitHub tem esse recurso bem legal aqui que eu comecei a usar recente e tem me ajudado bastante. E aí eu vou trazer algumas perspectivas aqui para você, que é o seguinte, ó, para você potencializar, você precisa estudar. Estude. Vou ter que estude, mas é estudar. Por quê? Porque isso vai acelerar a tua execução. Mas ele não vai substituir o entendimento, né? Então, a IA, ela acelera muito o processo, mas ela só vai acelerar, cara, se você tiver o conhecimento bem consolidado na tua cabeça. E aí sim, torna a coisa muito mais produtiva, né? Eu, por exemplo, tenho mais de 17 anos em carreira de desenvolvimento, então eu consigo explanar muita coisa, eu consigo corrigir muita coisa que a IA faz, que teoricamente possa não fazer sentido, né? Se você não entende o que ela gera, você não vai conseguir revisar adequadamente. Foi o que eu acabei de falar, né? Então, quando você tem um conhecimento adequado, você vai conseguir revisar o que ela gera. E isso é o importante, porque você, pelo menos não ainda, né? Mas talvez no futuro, seja possível você pedir alguma coisa e ela fazer sozinha até alcançar aquele resultado desejado. Vamos lá. Então, você não vai conseguir depurar as informações, né? Imagina que a IA faz alguma coisa ali, você vai testar, mas não consegue depurar. Isso é extremamente difícil para você
corrigir as coisas. Vai tornar muito mais demorado você corrigir as coisas, porque você vai ter retrabalho constante. A IA vai fazer uma coisa, você não entende o que ela gera, e você vai ficar pedindo para ela fazer a correção disso e daquilo, sem saber o que realmente está sendo feito ali. E aí você vai ter retrabalho o tempo todo. Você precisa entender o seu projeto, tá? Se você não entender para quem é o seu projeto, não entender o que ele faz, isso vai tornar mais difícil você desenvolver as coisas mais rápido, né? Você precisa dominar a documentação. O domínio sobre documentar, e quando eu falo documentação, não é documentação de projeto, como por exemplo aqui nas apps a gente tem a documentação da API para as outras pessoas usarem o nosso serviço. Não é desse tipo de documentação que eu estou falando. Eu estou falando de documentar o conhecimento que você tem do projeto para a IA ter o contexto, para saber como utilizar, para ter a visão estratégica do produto, de maneira que ela possa realmente te ajudar de alguma forma a ser mais rápido, a entregar mais rápido e entregar mais valor para o teu cliente, né? Porque não adianta você criar um produto que não vai entregar valor para ninguém. E a IA é um multiplicador, né? Se você souber pouco, você vai fazer pouco. Se você sabe muito, você vai fazer muito. Então, é uma coisa que eu tenho feito bastante, tá? Eu estou estudando pra caramba esses últimos meses para tentar extrair o máximo de potencial da IA. E é uma coisa que eu recomendo para todo mundo, né? Porque a IA ela veio para ajudar, e eu acredito muito que ela veio para ajudar, mas ela tem que ter um guia, pelo menos nesse início aí, tem que ter um guia para poder você extrair o potencial dela. Então, enquanto muitas pessoas por aí estão falando que, cara, faz de todo jeito e etc, beleza, você pode até fazer para um MVP, cara, mas vou trazer para o contexto das apps e para o contexto da Med7, que a gente já tem cliente usando a nossa ferramenta. Nas apps a gente trafega mais 5.000 mensagens por dia, e na Med7 a gente já faz tipo 100, 150 consultas por mês. É um produto inicial, mas já tem gente usando. E se a gente faz de qualquer jeito, a gente vai acabar negligenciando o valor que a gente quer entregar para o nosso usuário. Então assim, estude, faça as coisas com calma, porque se você fizer muito apressado, você vai acabar negligenciando o valor que você quer entregar para o teu cliente. O teu cliente não vai ficar e você vai ter faturamento muito pouco, tá? Então assim, resumo aqui da nossa conversa. Comece pelos documentos. O máximo de detalhe que você puder dar a IA, né? E quando eu falo dar um contexto, é você fazer esse tipo de documento, fazer um mapa de empatia, fazer uma visão de produto, o tipo de documento que você puder entregar para a IA. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui na Med7, que eu acho que vocês vão ter um exemplo bem legal. Dentro do nosso projeto a gente tem aqui alguns documentos. A gente fez umas pesquisas dentro do nosso projeto, então a gente mapeou aqui e transformamos esse documento em Markdown. Então tem toda uma pesquisa de mercado aqui. Aqui também tem toda uma pesquisa de mercado que a gente veio fazer um pouco mais tarde. Tem um tipo de persona. E a gente tem um PDF aqui também que abre um pouco da definição de persona. Então assim, o máximo de detalhe que você puder dar sobre o negócio, sobre o público, vai ajudar você a desenvolver um produto melhor. Inclusive, se você instalar algumas skills, né, e eu posso trazer vídeo falando sobre as skills depois, você vai ver que você vai conseguir extrair muito bom resultado com relação à landing page, com relação à estratégia de copy, etc. Tá? Comece pelo simples. O BIMED vai te ajudar se você decidir usar o BIMED, ou se você já usa. Ele ajuda pra caramba, mas eu acho que ele ajuda em contextos onde você está começando novos projetos, que você precisa definir arquitetura, precisa definir qual tecnologia, mas ele pode ser demorado, tá? Então, eu tive bons resultados. Eu testei o BIMED, não é que eu não gostei, eu gostei do BIMED, mas eu achei que o processo
de desenvolvimento com o BIMED ia ser mais lento do que eu fazer essa estratégia aqui de visão de produto, definição de público-alvo e um pouco da visão técnica ali dentro do CloudMD, tá? Então eu consegui extrair bons resultados com essa estrutura e eu acho que ela pode te ajudar também, tá? Então, o BIMED te ajuda, mas para começar pode ser demorado, né? Então eu recomendaria para você começar pelo simples, tá? Pessoal, esse vídeo foi um vídeo mais rápido. Eu espero que esse conteúdo ele tenha te ajudado de alguma forma. Me segue lá nas redes sociais. Eu estou postando vez ou outra lá no LinkedIn. Eu deveria estar postando com mais frequência. Mas eu espero que esse conteúdo tenha sido útil de alguma forma para você. E é isso aí. Valeu.